Houve uma noite em que eu percebi que não era apenas cansaço, não era azar, não era fase ruim. Tudo começou a desmoronar ao mesmo tempo. Portas que estavam abertas se fecharam. Projetos que pareciam promissores ruíram sem explicação. O dinheiro evaporava. Pessoas mudaram comigo de repente. E dentro de mim havia a sensação constante de que algo invisível me puxava para trás. Foi naquela noite que eu entendi que havia uma batalha acontecendo na área espiritual. Se você está vivendo isso agora, se sua vida está estagnada sem motivo claro, se você trabalha, luta, ora, mas nada avança, se ataques surgem de todos os lados ao mesmo tempo, então escute com atenção absoluta. Nem toda sequência de perdas é natural, nem todo atraso é apenas humano. Quando muitas coisas ruins acontecem simultaneamente, existe a possibilidade de uma armadilha invisível sendo ativada contra você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Descobri que havia palavras lançadas contra meu nome. Inveja silenciosa, sorrisos falsos, gente próxima desejando minha queda. Talvez até familiares torcendo em segredo pelo meu fracasso. Era como se um buraco tivesse sido cavado no escuro, esperando o momento certo para eu cair. Mas foi nesse cenário que eu encontrei a oração baseada no Salmo 7. Não como um texto antigo, mas como uma arma espiritual viva. Naquela madrugada, eu fiz uma oração diferente. Não pedi apenas proteção, eu pedi justiça. Pedi que o Deus que vê o invisível julgasse as intenções ocultas. Pedi que toda armadilha preparada contra mim fosse revelada e que se voltasse contra quem a construiu. E algo começou a mudar. Primeiro, no ambiente espiritual. Uma sensação de peso sendo quebrado, como se correntes estivessem se partindo no silêncio. Depois, no natural, pessoas começaram a se afastar sozinhas. Situações escondidas vieram à luz. Planos contra mim fracassaram sem que eu precisasse me defender. Foi o dia em que Deus virou a bruxaria contra eles. Se há encantamentos, inveja, manipulação espiritual ou ataques invisíveis operando contra sua vida, eu declaro agora estão sendo expostos. Toda palavra maligna lançada contra você perde força neste momento. Toda trama feita em segredo começa a se desfazer. O Deus da justiça perfeita não dorme. Ele vê cada lágrima que você derramou escondido. Ele ouviu cada oração sussurrada no travesseiro. Ele conhece os bastidores da sua dor. E hoje, nesta noite, algo está sendo revertido. Se cavarem um buraco para te destruir, cairão nele. Se armarem redes para te prender, serão presos por elas. Se desejaram sua escassez, verão sua provisão florescer. Porque quando a justiça divina se levanta, ela não falha. Eu oro agora com autoridade e calma que toda estagnação espiritual seja quebrada. Que toda influência de bruxaria, inveja e ataque oculto seja neutralizada. Que a lei da restituição seja ativada sobre sua vida. Que o que foi retido seja liberado. Que o que foi bloqueado seja destravado. Sinta isso. Algo está se movendo. Talvez você não veja ainda, mas o mundo espiritual já começou a responder. O julgamento das intenções ocultas já foi acionado. A proteção foi levantada ao seu redor como um escudo invisível. O Salmo 7 carrega essa promessa: o mal não prospera para sempre. A armadilha preparada contra o justo se torna o próprio instrumento de queda do perverso. A justiça não falha, ela alcança. Se você está cansado de ser pisoteado, se está exausto de lutar sozinho, permaneça até o fim desta oração. Porque o que começou aqui não termina nesta introdução. Nessa noite, a justiça está sendo ativada, e você verá o primeiro sinal inegável de que Deus virou a armadilha contra eles. Fique comigo até o final, porque o que foi preparado para te destruir está prestes a se transformar no testemunho da sua vitória. Antes de entrarmos nesta oração, entenda algo: o céu não ignora o seu gemido. Cada lágrima silenciosa foi registrada. Cada noite de opressão foi contada. Existe justiça se movendo a seu favor neste exato momento. Mas eu preciso te pedir algo importante. Se esta palavra fortalece sua fé, se você sente que Deus fala com você aqui, ajude este canal a continuar levando libertação a milhares de vidas. Inscreva-se agora no canal Atos de Fé, curta, compartilhe e deixe seu comentário. É gratuito, mas permite que esta mensagem alcance quem está sufocado por ataques espirituais. Ao se inscrever, você se posiciona em um ambiente de oração constante, fortalece sua fé diariamente e faz parte de uma comunidade que declara guerra contra as trevas. Agora feche os olhos por um instante. A justiça descrita no Salmo 7 não é apenas poesia antiga. É decreto espiritual. É a lei da reversão divina. É o julgamento do céu contra toda a maldade escondida. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora como intercessor nesta batalha espiritual. Tu és meu escudo, minha fortaleza e minha torre alta. Tua luz dissipa toda sombra. Tua espada separa a verdade da mentira. Eu ordeno agora que toda inveja lançada contra esta vida seja exposta e enfraquecida. Eu repreendo todo espírito de competição maligna, toda palavra envenenada, toda intenção oculta de destruição. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda feitiçaria, todo trabalho oculto, toda consagração feita nas sombras contra o destino desta pessoa. Seja quebrado, seja anulado, seja queimado pela luz do Espírito Santo agora em nome de Jesus.
Eu ordeno que toda maldição familiar, todo ciclo repetitivo de fracasso, escassez e dor seja interrompido. Se houve portas abertas no passado, sejam fechadas pelo sangue de Cristo. Se houve pactos antigos, sejam cancelados pela autoridade do céu. Agora, em nome de Jesus, eu declaro guerra espiritual contra o ataque nas finanças. Todo devorador, toda retenção injusta, toda trava invisível que impede prosperidade eu repreendo. Seja quebrado agora, que a provisão encontre caminho, que portas se abram, que recursos ocultos sejam liberados. Senhor, levanta teu escudo sobre esta casa. Coloca tua espada diante desta família. Que toda cova cavada contra ela se torne armadilha para quem a preparou. Que toda rede escondida prenda o próprio manipulador. Que a justiça divina se manifeste sem atraso. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Sim, faça isso como um ato profético. Enquanto você escreve, cadeias estão sendo rompidas. Enquanto você se inscreve, você declara que pertence a um território de fé e não de medo. Pai, transforma esta casa em fortaleza. Que anjos sejam posicionados nas portas e janelas. Que a luz invada cada cômodo espiritual. Que toda opressão noturna seja dissipada. Que o sono volte a ser tranquilo. Que a paz substitua a ansiedade. Eu ordeno que todo ataque invisível recue. Eu repreendo toda acusação espiritual. Eu declaro libertação agora. Que o mal planejado retorne sobre a própria cabeça de quem o intentou, conforme tua justiça perfeita. Que a sentença do céu seja executada. Que a reversão aconteça. Que a vergonha seja trocada por honra. Que a escassez seja trocada por abundância. Que a opressão seja substituída por liberdade. E assim como a promessa do Salmo 7 estabelece que o mal não prevalece contra o justo, eu declaro você verá a justiça de Deus se manifestar. Agora respire fundo. Sinta o peso saindo. A batalha não é sua sozinha. O Senhor é sua fortaleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respire porque o que você sentiu durante a oração não foi imaginação. Essa pressão no peito e esse calor nas mãos, essa sensação de algo se movendo no ambiente, isso é confronto espiritual. É a presença de Deus entrando onde antes havia opressão. É a unção se ativando no seu espírito. Mas agora algo muda. Nós não estamos mais apenas em guerra. Estamos entrando em posicionamento. O dia em que Deus virou a bruxaria contra eles não foi apenas um momento de ataque celestial, foi o início de um novo decreto sobre a sua vida. Enquanto você orava, algo foi confrontado no invisível. A acusação foi silenciada. A trama foi interrompida. A cova começou a se voltar contra quem a cavou. É exatamente isso que o Salmo 7 revela de forma clara: o mal não tem autorização eterna. Ele tem prazo. E quando Deus se levanta como juiz, a sentença é executada. Você não precisa gritar agora. Você precisa se firmar. Porque quando a palavra diz que o Senhor afia sua espada e prepara seu arco contra a injustiça, isso significa que existe defesa ativa ao seu favor. Não é emoção, é justiça em movimento. Talvez você tenha passado meses se sentindo perseguido. Talvez tenha visto sua reputação ser atacada, suas finanças travadas, sua paz roubada. Talvez tenha sentido que forças invisíveis estavam tentando te cansar até você desistir. Mas hoje não é dia de desistir. Hoje é o dia em que você entende que não está desprotegido. Deus não apenas ouviu. Ele respondeu. E a resposta começou no mundo espiritual. Agora começa dentro de você. O novo posicionamento é este: você não ora mais como vítima. Você vive como alguém defendido pelo justo juiz. Você não caminha com medo de quem fala contra você, porque sabe que quem levanta mentira cava a própria queda. Você não teme feitiçaria, inveja ou conspiração, porque nenhuma delas supera o decreto do céu. Perceba, a guerra foi travada, mas o que permanece agora é a fortaleza. Imagine uma muralha ao seu redor, um escudo invisível cobrindo sua casa, uma espada diante de você abrindo caminho. Essa não é fantasia espiritual, a promessa aplicada. E algo mais aconteceu enquanto você orava: o medo perdeu força. Talvez a situação externa ainda não tenha mudado completamente, mas dentro de você já começou a transformação. A ansiedade já não domina como antes. A opressão já não pesa da mesma forma. Isso é sinal de que a justiça foi ativada. O Salmo 7 mostra que quem planeja destruição acaba preso na própria intenção. Isso significa que você não precisa se vingar, não precisa provar nada, não precisa atacar de volta. O céu já assumiu o caso. Agora o que você faz? Permaneça firme. Vigie seus pensamentos. Alinhe suas palavras. Não volte a declarar medo depois de ter declarado fé. Não volte a concordar com a derrota depois de ter invocado a justiça. Este é o momento de consolidação espiritual. Se antes você se sentia encurralado, agora você está guardado. Se antes havia confusão, agora existe clareza. Se antes havia opressão, agora há cobertura. E eu preciso que você entenda algo importante: quando Deus vira a bruxaria contra eles, Ele não apenas frustra o plano do inimigo, Ele usa o próprio ataque como testemunho da sua proteção. Aquilo que foi planejado para te humilhar se tornará evidência da sua defesa divina. Mas permaneça comigo. Ainda não terminamos.
Há mais revelação e mais fortalecimento para liberar sobre sua vida. Aguarde o próximo trecho porque o que começou nesta oração está apenas iniciando o testemunho que você viverá. Agora declare com fé não como quem repete palavras, mas como quem entende o que está acontecendo no invisível. Meus inimigos cairão em seu próprio buraco. E enquanto você declara isso, clique no botão de curtir. Não é apenas interação, é um ato profético. É você concordando publicamente com o decreto do céu. Quando você curte, comenta e compartilha, você amplia essa corrente de oração e fortalece este canal para continuar levantando vidas em batalha espiritual. Pai eterno, justo juiz, eu ergo minha voz mais uma vez, não como vítima, mas como filho protegido. O Senhor sabe exatamente quem se levantou contra mim. Nenhum nome te é oculto, nenhuma intenção maligna passou despercebida aos teus olhos. Tu viste os sorrisos falsos. Tu conheces os que celebraram minhas quedas em silêncio. Aqueles que, enquanto me abraçavam, desejavam meu fracasso. Colegas que sabotaram projetos por inveja. Pessoas próximas que espalharam mentiras. Traições feitas por interesse. Confiança usada como arma. Mas hoje eu não menciono esses nomes para alimentar dor. Eu menciono diante do céu para entregar a tua justiça. Porque o Salmo 7 revela que quem cava uma cova com intenção de destruir o justo acaba sendo preso pela própria armadilha. E eu me posiciono nessa promessa. Pai, se houve quem buscou forças ocultas para tentar me parar, que toda tentativa seja revertida agora. Se houve palavras lançadas em rituais, que caiam por terra. Se houve feitiçaria tentando fechar meus caminhos, que os caminhos se abram com ainda mais força. Se houve maldições familiares tentando repetir ciclos de derrota, que esses ciclos sejam quebrados aqui e agora. Nenhuma vela acesa na escuridão é mais forte que a luz que procede de ti. Nenhuma invocação escondida supera o poder do nome de Jesus. Nenhum objeto enterrado, nenhuma palavra murmurada, nenhuma intenção maligna tem autoridade sobre quem está guardado pelo Altíssimo. E eu amplio essa oração. Declaro também a queda dos inimigos invisíveis. Todo espírito designado para atrasar meu destino. Toda influência espiritual que tentou bloquear minhas finanças. Todo ataque contra minha saúde. Toda discórdia semeada em minha casa. Todo peso de opressão lançado contra minha mente. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, sejam desmantelados. Assim como o salmista descreve Deus como escudo para os retos de coração, eu recebo esse escudo. Assim como ele é fortaleza em tempo de angústia, eu entro nessa fortaleza. Assim como ele julga com justiça, eu descanso nessa sentença. A história que começou com ataque não termina em derrota. Termina em reversão. Talvez você tenha sentido que sua vida estava cercada por armadilhas. Talvez tenha percebido portas fechadas demais ao mesmo tempo. Mas hoje você entende o que parecia estratégia do inimigo era, na verdade, cenário para Deus manifestar justiça. Não haverá triunfo das trevas sobre sua casa. Não haverá permanência da inveja. Não haverá continuidade da bruxaria. Não haverá domínio da escassez. Porque quando Deus vira a armadilha contra eles, ele transforma a perseguição em testemunho. Permaneça firme. Continue declarando. Continue crendo. A cova não é seu destino. Ela foi preparada para outro. E você seguirá em frente, protegido, guardado e sustentado pelo Deus que nunca perde uma batalha. Pai Celestial, tua palavra no Salmo 7 é clara como luz ao meio-dia. Quem cava uma cova com intenção de destruir o justo acaba prisioneiro da própria estratégia. Não é desejo humano de vingança, é princípio espiritual de justiça. E é nisso que eu me firmo. Se você crê nessa promessa, dê um like agora e escreva nos comentários qual área da sua vida precisa de intervenção divina: finanças, saúde, família, trabalho, vida sentimental. Quando você escreve com fé, você está tirando do silêncio aquilo que precisa da luz de Deus. Pai, eu continuo essa oração não movido por ódio, mas por confiança na tua justiça perfeita. Se houve planejamento maligno contra mim, que o próprio planejamento se torne armadilha para quem o arquitetou. Se houve manipulação espiritual, que a manipulação se desfaça nas mãos de quem tentou usá-la. Se houve feitiçaria, que a intenção retorne vazia, sem poder, sem efeito, sem continuidade. Mas, Senhor, que tudo aconteça dentro da tua justiça, não da minha emoção. Assim como o salmista declara que o mal recai sobre a própria cabeça de quem o pratica, eu descanso. Eu não preciso expor ninguém. Eu não preciso perseguir ninguém. Eu não preciso revidar. Tu és o juiz. E quando o Senhor julga, a queda não é aleatória, é consequência. Talvez essa queda venha na forma de confusão. Pessoas que antes pareciam estrategistas do mal, começam a se atrapalhar nas próprias decisões. Planos que pareciam sólidos se desfazem. Alianças construídas por interesse começam a ruir. O que foi arquitetado nas sombras perde direção. Talvez venha na forma de exposição. Não porque eu deseje humilhação para alguém, mas porque a verdade sempre encontra caminho. Máscaras caem. Intenções são reveladas. A mentira perde força quando confrontada pela luz. E enquanto isso acontece, algo maior também acontece comigo. Eu sou preservado. Minha mente é guardada. Minhas decisões são direcionadas.
Meus caminhos são alinhados. A mesma justiça que confronta o mal também protege o justo. Se houve espíritos tentando gerar confusão financeira, que essa confusão se volte contra o próprio sistema que tentou me prender. Se houve palavras tentando manchar minha reputação, que a verdade seja meu escudo. Se houve ataque contra minha família, que minha casa se torne fortaleza espiritual. Pai, que a queda dos que planejaram o mal seja apenas o resultado natural daquilo que escolheram plantar, e que eu jamais me torne igual a eles. Porque essa história não é sobre vingança, é sobre defesa divina. É sobre o dia em que Deus virou a bruxaria contra eles. É sobre o momento em que a cova deixou de ser ameaça e se tornou prova de que o Senhor governa. Eu declaro: nenhuma armadilha prevalecerá, nenhuma trama oculta terá sucesso permanente, nenhum ataque espiritual terá a palavra final. E enquanto a justiça se manifesta do lado de fora, que dentro de mim permaneça a paz. Porque o mesmo Deus que confronta também consola. O mesmo Deus que julga também sustenta. E essa será a marca deste dia, não o medo do que fizeram contra mim, mas a certeza de que estou guardado pelo Deus que transforma armadilhas em testemunhos. 06. E enquanto tudo isso acontece do lado de lá, algo também se estabelece definitivamente do lado de cá. Aqueles que o seguiram por interesse começarão a se afastar. As alianças construídas na base da mentira não resistem quando a luz entra. Pessoas que acreditaram em versões distorcidas descobrirão a verdade. E não será você quem precisará gritar, os fatos falarão. A vergonha que nasce do próprio erro se tornará um peso impossível de esconder. Não porque você desejou isso, mas porque toda estrutura erguida sobre maldade é instável. O Salmo 7 não descreve vingança emocional, mas consequência espiritual. E há algo ainda mais importante. Eles perderão o poder sobre a sua vida. Talvez, por muito tempo, você tenha sentido que certas pessoas tinham influência demais, que opiniões delas te paralisavam, que ameaças te assustavam, que manipulações te confundiam. Mas quando Deus se levanta como juiz, a influência do mal se dissolve como fumaça ao vento. Fortalezas erguidas com orgulho começam a rachar. Autoridades usadas para oprimir são removidas. Vozes que antes intimidavam perdem força. O controle que parecia absoluto revela-se frágil, porque nenhuma autoridade é maior que a do Senhor. E então se cumpre o princípio mais profundo: o mal retorna à sua origem. Assim como está escrito no Salmo 7, a violência volta sobre a própria cabeça de quem a praticou. A mentira não precisa ser empurrada de volta, ela já carrega dentro de si o peso da queda. A calúnia traz embutida a própria condenação. A maldição lançada sem causa não encontra onde pousar. Talvez você tenha sentido que havia trabalhos espirituais sendo feitos contra você. Palavras negativas repetidas. Desejos de fracasso enviados como flechas invisíveis. Mas quando Deus intervém, essas flechas perdem direção. O que foi investido para te prejudicar se torna desperdício para quem planejou. O tempo usado para arquitetar sua queda se transforma em tempo perdido. O dinheiro gasto para sustentar maldade não produz fruto. O esforço dedicado à destruição não gera resultado. Não porque você é forte, mas porque Deus é justo. E aqui há um ponto estratégico e pastoral que você precisa entender: a espada do Senhor não é movida por impulsividade, ela é movida por justiça. Ele dá tempo para arrependimento, ele oferece oportunidades, ele observa os caminhos. Mas quando o coração se endurece, quando a maldade é repetida com consciência, quando ataques continuam mesmo diante da dor do justo, então a própria escolha ativa a consequência. Você não está celebrando a queda de ninguém, você está testemunhando a justiça de Deus. Enquanto essa justiça opera, algo precioso acontece em você: libertação emocional. Você deixa de carregar peso que não era seu. Deixa de tentar controlar o que só Deus pode julgar. Deixa de temer ameaças que perderam autoridade. Porque o dia em que Deus virou a bruxaria contra eles também foi o dia em que você parou de viver sob medo. A espada está afiada, mas não para destruir você. Está preparada para defender. E agora, em vez de olhar para trás com ansiedade, você olha para frente com segurança. Porque quando a justiça divina entra em ação, não há feitiçaria que permaneça, não há armadilha que prospere, não há estrutura maligna que resista. O cenário mudou, a guerra foi confrontada, e você permanece de pé, guardado, sustentado, defendido. E essa é a parte da história que o inimigo nunca imaginou: você não caiu na cova. Você saiu fortalecido enquanto ela se fechava sobre quem a cavou. E quando você pensa que terminou, o Espírito te lembra: a justiça de Deus não é simbólica, ela é real. A imagem é forte, o arco está armado, a flecha pronta. Mas entenda, com maturidade espiritual, não é um espetáculo de vingança, é a aplicação da justiça divina. O Senhor não age por impulso, ele age por retidão. E quando ele decide intervir, ninguém pode impedir. Se esta palavra confirma algo no seu espírito, compartilhe agora com 3 pessoas que estão sendo atacadas injustamente. Seja instrumento de proteção para alguém. E escreva nos comentários: estou protegido por Jesus. Declare isso como quem veste uma armadura. Pai amado, tua palavra no Salmo 7 declara que o Senhor é escudo para os retos de coração.
E se tu és meu escudo, então não estou exposto, não estou vulnerável. Não estou sozinho. Eu não preciso imaginar a tua ação, eu verei evidências. Talvez não da forma dramática que a emoção deseja, mas da forma precisa que a justiça executa. Onde antes havia arrogância contra mim, surgirá abatimento. Onde havia confiança maligna, haverá confusão. Onde havia orgulho sustentado por manipulação, haverá queda silenciosa. E não será necessário que eu anuncie nada. As mudanças falarão por si. Pessoas começarão a perceber, perguntarão o que aconteceu, notarão que algo saiu do controle. Estruturas que pareciam inabaláveis começarão a apresentar rachaduras. Decisões erradas serão tomadas por quem antes parecia estrategista. Portas se fecharão inesperadamente. Mas perceba, enquanto isso acontece, você permanece estável. Esse é o ponto central da história. O dia em que Deus virou a bruxaria contra eles não foi apenas sobre a queda de quem atacou, foi sobre a preservação de quem foi atacado. Talvez você receba notícias. Talvez ouça comentários. Talvez veja sinais claros de que certas pessoas estão colhendo o que plantaram. Mas que seu coração não se contamine. Que você apenas reconheça a justiça de Deus em movimento. O Salmo 7 não ensina a celebração da ruína alheia. Ele ensina confiança no juiz que não falha. Se houve negócios feitos para te prejudicar, eles não prosperarão. Se houve alianças criadas para te derrubar, elas não permanecerão. Se houve palavras lançadas para te confundir, elas não terão efeito permanente. Você começará a perceber algo diferente, paz. Enquanto alguns entram em ciclos de decisões erradas, você terá clareza. Enquanto outros enfrentam as consequências de escolhas injustas, você terá direção. Enquanto estruturas malignas desmoronam, sua vida começa a se alinhar. Essa é a verdadeira vitória. Não é assistir à queda com prazer. É seguir adiante com proteção. E quando alguém vier dizer, não sei o que aconteceu com eles, mas nada mais deu certo, você não precisará responder com explicações longas. No seu íntimo, você saberá. O escudo agiu, a justiça se manifestou, a armadilha não te alcançou. E aqui está o detalhe mais profundo: você não venceu porque era mais forte. Você venceu porque decidiu confiar. Porque escolheu não revidar na carne. Porque colocou a causa nas mãos do justo juiz. Continue firme. Continue íntegro. Continue orando. Porque quando Deus assume a defesa de alguém, não há bruxaria que prospere, não há armadilha que finalize, não há plano oculto que supere o decreto do céu. E essa história ainda não terminou. Ela apenas mudou de direção a seu favor. E então eu começarei a sentir, não primeiro do lado de fora, mas dentro de mim. O peso que por tanto tempo pressionava meu peito começará a se dissipar como neblina quando o sol nasce. A ansiedade que roubava minhas noites perderá força. A mente que antes girava em alerta constante encontrará descanso. E eu dormirei em paz não porque tudo ao redor mudou instantaneamente, mas porque algo foi resolvido no mundo espiritual. Quando a justiça de Deus é ativada, a atmosfera muda. Minha casa sentirá. Minha família perceberá. Haverá leveza onde antes havia tensão. Conversas mais tranquilas. Decisões mais claras. Um ambiente que antes parecia carregado se tornará respirável. Isso é resultado da promessa viva do Salmo 7: Deus é justo e defende os retos de coração. E então, como o salmista declara no mesmo salmo, eu darei graças segundo a sua justiça. Meu louvor não será forçado, será resposta. Porque a vitória que começou invisível se tornará visível. Não será pequena, será transformação. Onde semearam tristeza, colherei alegria. Onde levantaram muros para me bloquear, Deus abrirá portas que ninguém poderá fechar. Onde tentaram apagar minha luz com inveja e manipulação, minha vida brilhará com ainda mais intensidade. As bênçãos que pareciam represadas começarão a fluir como rio forte depois da chuva. O que foi travado por influência maligna será destravado por intervenção divina. O que foi atrasado por sabotagem será acelerado por favor sobrenatural. Promoções que pareciam impossíveis surgirão inesperadamente. Projetos interrompidos ganharão novo fôlego. Relacionamentos que foram atacados por mentiras serão restaurados com maturidade e verdade. A saúde que sofreu sob pressão espiritual será fortalecida. As finanças atingidas por bloqueios invisíveis encontrarão caminhos de restituição. E não será apenas recuperação, será multiplicação. Porque quando Deus reverte armadilhas, Ele não apenas devolve, Ele honra. Quanto mais profundo foi o buraco cavado contra mim, mais alto será o nível para o qual serei elevado. A perseguição se tornará plataforma. A inveja se tornará combustível. O ódio que tentaram usar como arma se transformará em evidência de que havia algo valioso em mim. O mal que planejaram será a escada que Deus usará para me posicionar. E quando alguém perguntar como foi possível sair intacto de tantas armadilhas, eu saberei responder com serenidade: não foi sorte, não foi estratégia humana. Foi o dia em que Deus virou a bruxaria contra eles. Foi o dia em que o justo juiz decidiu agir, e a partir desse dia minha história não será marcada pelo ataque que sofri, mas pela fidelidade de Deus que me sustentou, me protegeu e me promoveu acima de toda tentativa de destruição. E será por meio dessa mesma escada que tentaram usar contra mim que eu subirei mais alto do que jamais imaginei. O que começou como ataque espiritual terminará como testemunho público.
Minha família experimentará uma paz que nunca conheceu. O estresse que pairava como nuvem constante começará a se dissipar. Discussões que nasciam do nada perderão força. O ambiente da casa mudará. Onde havia tensão, haverá leveza. Onde havia silêncio pesado, haverá conversa sincera. Meus filhos dormirão tranquilos. Meu cônjuge sorrirá com alegria verdadeira. Nossa casa deixará de ser campo de batalha e se tornará refúgio. Um lugar onde a presença de Deus será percebida naturalmente. Um lar onde oraremos juntos, comeremos juntos, celebraremos juntos. Porque quando Deus executa justiça, Ele não apenas confronta o mal, Ele restaura atmosferas. E então eu decidirei celebrar antes mesmo de ver tudo completo diante dos meus olhos. Porque no mundo espiritual já está decidido. O que foi ligado no céu começa a se manifestar na terra. Como declara o Salmo 7, eu darei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Meu louvor não será baseado em emoção momentânea, mas em confiança absoluta. Assim como Davi celebrou antes de ver o fim da perseguição, eu também celebrarei antes da última confirmação. Minha celebração não é ingenuidade, é fé estratégica. Os céus já se moveram. A sentença já foi liberada. O que estava travado começou a ser destravado. O que estava oculto começou a ser exposto. O que estava armado contra mim começou a se voltar contra a própria origem. E eu me posiciono agora para declarar o decreto final. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu permaneço firme na autoridade do teu nome. Eu declaro que meus inimigos cairão na própria armadilha. Não por desejo humano, mas por consequência espiritual. Eles cairão sob o peso das próprias escolhas. Cairão debaixo da própria maldade. Cairão diante da tua justiça que não falha. Assim como está escrito no Salmo 7, o Senhor se levanta contra a fúria dos inimigos e estabelece julgamento. E quando o Senhor se levanta, nenhuma oposição permanece de pé. Eu falo agora, as montanhas de oposição movam-se. Eu falo, as barreiras invisíveis desfaçam-se. Eu falo, as armadilhas espirituais percam sua força. Eu falo, as palavras lançadas contra a minha vida caiam por terra. Hoje a justiça divina se manifesta. Hoje a sentença começa a se cumprir. Hoje o ciclo de ataque é interrompido. E a partir deste momento, minha história será lembrada não como a história de alguém perseguido, mas como a história de alguém defendido pelo Deus vivo. O dia em que Deus virou a bruxaria contra eles também foi o dia em que Ele estabeleceu paz permanente sobre minha casa. E essa paz ninguém poderá roubar. Eu me levanto agora, não mais como alguém acuado, mas como quem compreendeu que é um tribunal acima de todo tribunal humano. Eu olho para tudo que tentaram levantar contra mim, palavras envenenadas, armadilhas invisíveis, bruxarias murmuradas no escuro, e lembro: o Senhor é juiz justo. Se o ímpio concebe maldade e dá à luz mentiras, como declara o Salmo, então também é verdade que ele cava uma cova e nela mesmo cairá. A trama que prepararam contra minha casa não prosperará. A inveja que tentaram lançar contra minhas finanças se desfaz. A palavra de feitiçaria não encontra morada onde há aliança com Deus. Eu falo como quem já entendeu a estratégia do céu. O mal pode até se organizar, mas Deus já tem a sentença pronta. Pai, tu sondas mentes e corações. Se há algo em mim que precise ser alinhado, corrige-me. Mas não permitas que a mentira prevaleça sobre a verdade. Não permitas que a manipulação espiritual continue rondando minha família. Que toda seta lançada em oculto seja interceptada pelo teu escudo. O Salmo diz que o Senhor prepara suas armas contra quem insiste no mal. Isso me traz temor, mas também descanso, porque eu não preciso revidar na carne, não preciso descer ao nível da injustiça. O próprio Deus se levanta, e enquanto eu oro, eu vejo em espírito a espada da justiça sendo afiada, o arco sendo retesado, as flechas flamejantes prontas. Não contra mim, mas contra toda a obra das trevas que tentou me atingir. A mentira que inventaram sobre o meu nome perde força agora. A palavra de maldição lançada contra meus filhos se dissolve. A pressão financeira que parecia inexplicável começa a ceder. Porque quando Deus se levanta, até o invisível treme. Eu declaro: toda armadilha espiritual preparada contra minha casa será exposta. Toda bruxaria enviada será revertida pela justiça do Altíssimo. Toda opressão emocional que tentou se instalar como confusão, discussões constantes e peso no ambiente, sai agora. Minha casa volta a ser lugar de paz. O sono retorna. A alegria reaparece nos detalhes. Conversas antes tensas dão lugar a entendimento. O que parecia desgaste espiritual revela-se como ataque e agora está sendo confrontado. O ímpio planejou, mas Deus julgou. O inimigo cavou, mas caiu. A mentira cresceu, mas a verdade se levantou. E eu permaneço firme, porque o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Se você sente que algo estava sendo tramado contra você em silêncio, receba isso: Deus já viu. Deus já ouviu. Deus já decidiu. Agora é tempo de consolidação espiritual. Não é mais apenas guerra, é posicionamento. É viver como quem sabe que foi defendido. É andar com autoridade restaurada. É falar com segurança renovada. Porque quando Deus vira a bruxaria contra quem a praticou, não sobra dúvida: Ele é real, Ele é justo, Ele é fiel. E a partir de hoje, você não viverá mais reagindo ao ataque. Você viverá avançando em propósito.
O que tentaram usar para te derrubar será testemunho da sua elevação. O Senhor julgou a causa. A sentença foi liberada, e você permanece de pé. Ele cava uma cova profunda, calcula cada detalhe, imagina minha queda, mas o próprio Salmo declara ele cai no buraco que abriu. A maldade retorna sobre a própria cabeça. A violência que lançou-se volta contra o seu próprio crânio. Essa é a justiça do Senhor, não movida por vingança humana, mas por retidão divina. Por isso eu dou graças ao Senhor segundo a sua justiça. Eu canto louvores ao nome do Altíssimo, porque não fui eu quem me defendeu, foi Ele. Amém. Se você crê nisso, clique no botão curtir agora mesmo, e escreva nos comentários, está feito em nome de Jesus. Quando você faz isso, você não está apenas interagindo, você está selando publicamente aquilo que o céu já começou a executar. Porque algo extraordinário aconteceu no reino espiritual. Enquanto orávamos, os céus se moveram. Anjos foram enviados para cumprir cada decreto liberado. O ataque que parecia invisível foi neutralizado. A bruxaria sussurrada perdeu força. As armadilhas espirituais começaram a se desmontar peça por peça. O processo da queda deles já começou. Deixe-me te dizer, com discernimento pastoral e fé estratégica você verá sinais. O primeiro será claro. O inimigo oculto será exposto. Uma verdade virá à tona. Uma conversa revelará o que estava escondido. Alguém dirá: você soube o que aconteceu. E você entenderá que foi a mão de Deus julgando a causa. Portas que se fecharam injustamente começarão a se abrir. Oportunidades perdidas retornarão. E não apenas como antes, mas multiplicadas. Pode ser uma ligação inesperada. Pode ser uma mensagem que te surpreenda. Pode ser até alguém que te feriu vindo pedir perdão. A lei espiritual do retorno, descrita no Salmo, foi ativada. Em poucos dias você perceberá mudanças. Aqueles que celebravam sua queda começarão a tropeçar nas próprias tramas. O peso financeiro que parecia resistência constante começará a ceder. O fluxo da provisão voltará como um rio que encontra seu curso. Conflitos dentro de casa serão resolvidos. O ambiente ficará mais leve. A paz substituirá a tensão. Ataques contra a saúde cessarão. O que era opressão se transformará em testemunho. E você contará o que Deus fez. Sua história será prova viva de que o Senhor julga com justiça. Que nenhuma bruxaria prevalece contra quem se refugia nele. Que nenhuma mentira resiste quando Deus decide se levantar. O Salmo 7 não é apenas poesia antiga. É decreto espiritual. Deus executa a justiça. Deus expõe o oculto. Deus defende os que nele confiam. E o que começou hoje não será interrompido. Está feito. Hoje encerramos um ciclo espiritual. O que começou como confronto invisível terminou como decreto de vitória. O Senhor, justo juiz, examinou a causa, pesou cada intenção e estabeleceu sua sentença. As armadilhas que foram preparadas no silêncio não prosperaram. A cova aberta contra você se tornou prova da fidelidade de Deus. Este é o dia em que a bruxaria perdeu força, a inveja perdeu acesso e as acusações perderam autoridade. Com base no Salmo 7, nós nos refugiamos no Altíssimo e quem se refugia nele não sai envergonhado, sai reposicionado. Eu declaro restituição concreta. Tudo o que foi travado por ataques invisíveis começa a ser devolvido. O que foi perdido por manipulação espiritual, desgaste emocional ou opressão financeira será restaurado com acréscimo. Deus não apenas livra, Ele recompõe. Ele reconstrói. Ele honra. Declaro o livramento espiritual contínuo. Nenhuma seta lançada em oculto encontrará brecha. Nenhuma palavra amaldiçoada permanecerá ativa. O Senhor é escudo ao redor da sua casa. Ele é a fortaleza nas estações de confronto. Ele é a luz que dissipa toda emboscada montada nas sombras. Você não termina este vídeo como começou. Há um novo posicionamento espiritual sobre você, uma consciência mais firme, uma autoridade mais clara, um discernimento mais aguçado. O medo perdeu o domínio, a insegurança perdeu espaço. A paz volta a governar suas decisões. O ciclo da perseguição se encerra. O tempo de estabilidade começa. Mas não ignore este chamado. Quando Deus confirma algo, é porque Ele está convidando você a caminhar em um novo nível de fé. Compartilhe esta oração com quem precisa. Há pessoas ao seu redor enfrentando batalhas silenciosas. Escreva "Eu creio" nos comentários como declaração de fé. E se esta oração transformou sua vida, declare também: meus inimigos cairão no próprio buraco. Ao fazer isso, você está selando espiritualmente o que foi estabelecido aqui. Aperte o botão curtir para multiplicar o alcance desta mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações de guerra e posicionamento espiritual. Cada compartilhamento é um ato profético. Cada apoio fortalece esta missão para alcançar vidas que clamam por justiça. A batalha foi vencida no mundo invisível. A manifestação começa no visível. E se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui. Porque quando Deus julga sua causa, Ele não apenas te defende, Ele te estabelece em um lugar onde nenhuma armadilha consegue mais te alcançar.